Boa noite a todos aqui presentes. Eu sou Alexandre Lauzide, da Brasil UFO Network, aqui em Recife. Chegamos ao fim do nosso 7º Fórum de Ufologia e Espiritualidade do Piauí, uma iniciativa do César Crispim, lá de Floriano. E hoje trouxemos o Juliano Posati com um tema da sua palestra, A Semente da Exoconsciência. Mas antes de começarmos com a palestra do Juliano, queremos dar os nossos agradecimentos aqui a todos presentes, em especial aos palestrantes por terem aceito o convite para participar do 7º Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade do Piauí.
Na medida do possível, solicitamos doações de cestas básicas, porque essa campanha tem como objetivo não só trazer informações sobre ufologia e espiritualidade, mas também ajudar ao próximo, lá no interior do Piauí e do Maranhão. E no final da palestra do Juliano, abriremos para perguntas e respostas, né? E não esqueçam, obviamente, de dar seu like, compartilhar, inscreva-se no canal, que já estaremos anunciando em agosto o 8º Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade, trazendo grandes nomes da ufologia, tanto brasileira quanto internacional. O Juliano Posati, ele é publicitário paulista, bacharel em marketing e pós-graduado em estratégia militar para gestão de negócios pela FAAP. Como roteirista e produtor executivo, realizou em 2014 o filme Data Limite, segundo Chico Xavier. Traduzido para 7 idiomas e indicado para o Festival Espírita de Lyon, na França. Com vocês, vou dar as boas-vindas aqui ao meu amigo Juliano Posati e o José Vanderlei, que será o nosso mediador. Boa noite, Juliano. Boa noite, Vanderlei. Tudo bem? Boa noite, estar com vocês. Boa noite, Zé. Boa noite, Juliano. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos da UFO Piauí. Muito bem. A dinâmica será agora. Agora com você nós vamos ficar aqui nos bastidores, Juliano. E agradeço... vou ficar lhe observando aqui. E faço, como sempre, uma palestra excelente, que é de qualidade e é sempre fantástico. Eu observei que você trouxe um PowerPoint também, não foi isso? Vou usar aqui um PowerPoint. Ótimo, excelente. Então, nós vamos ficar aqui na retaguarda enquanto você faz sua apresentação. Você quer que eu coloque já o PowerPoint? Eu vou colocando por aqui, que aí eu entro e saio com ele, para não ficar só aquele quadradinho no cantinho. Ok, combinado. Eu acho que eu consigo pôr ele, né? Eu não sei. Eu sei que eu habilito por aqui, né? Deixa eu ver. Eu não consigo pôr, não. Né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou remover o Vanderlei, eu vou botar você com o PowerPoint. Só um momento. Vamos ver. Estamos sozinhos, mas agora estamos com o PowerPoint. Muito boa noite a você que nos acompanha a esse encontro nesse domingo à noite. Hoje, dia de encerramento. E todo encerramento, ele evoca um ciclo, não é? A conclusão de um ciclo. Quando você não fecha ciclos, você fica com um ciclo entreaberto, né? Fica com um anzol. E isso sai enroscando em tudo. E o bom do fechamento é que o fim reencontra o início, né? Quando você forma um círculo, um anel, é justamente isso que acontece. Aquilo que era um anzol se fecha e forma um ciclo. E nós somos devolvidos ao mundo depois de um ciclo de iniciação, como esse fórum, que foram várias palestras que nos trouxeram até aqui, nesse momento. O que é esse momento? Esse é o momento de fechar o ciclo e voltar para o mundo. Afinal de contas, amanhã é segunda-feira, dia de trabalhar, as contas vão chegar, e aí, o que é que esses extraterrestres fizeram para ajudar? Não é isso? Essa é a pergunta. A pergunta que cabe é: o que é que nós vamos fazer com todo esse conhecimento que nós recebemos ao longo dessa semana de palestras, ao longo desse ciclo de palestras? E já tem sido muito plausível, na minha opinião, a entrega e todo o suporte que esse evento gera para todo o trabalho social que está sendo realizado no Piauí, mas isso é ainda o começo, né? Então, se você não contribuiu, não mandou uma cesta, não mexeu uma palhinha, né? Acho que vale a pena retribuir de alguma forma tudo que essa organização já gerou, né? Já acrescentou para você. A gente não pode ficar só no recebe, vem a nós o vosso reino, e na hora do seja feita a sua vontade, a gente vaza para o outro canal no YouTube, né? Não, precisa haver um equilíbrio das trocas, e isso é muito, muito interessante, muito bacana perceber que essa pauta de prioridades já começa a permear a ufologia brasileira, que isso é muito necessário.
O tema que eu escolhi para trabalhar com vocês hoje é a semente da exoconsciência no Brasil. E vocês vão ver aí pelo meu PowerPoint, que está até meio fanista, assim, né? Porque tem aí uma bandeirinha e tal, mas porque essa é uma palestra que eu apresentei no primeiro Congresso Internacional de Exoconsciência nos Estados Unidos, né? Do Institute for Exoconsciousness. Então, ela está traduzida, aí, mas ficou a bandeirinha aí, porque o gringo gosta de ver a bandeirinha do Brasil. Eles falam que não, mas eles gostam de ver a bandeirinha do Brasil. Eles sabem, né, que a nossa comida é boa, o nosso povo é alegre e tal. Então, semente da exoconsciência no Brasil é o que nós vamos falar hoje. Primeiro ponto, talvez, que a gente precise ancorar, vamos falar assim, é justamente o que é exoconsciência, para que daí a gente consiga entender o que foi essa semente no Brasil e por que eu considero o Brasil um palco tão importante da exoconsciência, né? Eu acredito que a semente da exoconsciência no Brasil está muito ligada ao general Alfredo Moacir Uchoa, não é? E eu vou falar sobre ele na noite de hoje, do trabalho dele até o trabalho do Círculo Escola Filosófica que nós fundamos aqui em Jundiaí e que hoje tem alunos espalhados por todo mundo. Você vai entender direitinho essa conversa no meio do caminho. Eu gosto de ancorar com esse pensamento de Arthur Schopenhauer, que diz: o importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Você há de concordar comigo que essa é uma frase bastante curiosa, um pensamento bastante curioso, e que ele casa muito com a pauta da ufologia neste momento. Porque veja bem, com o avanço dos sistemas integrados de comunicação, internet 4 agora chegando a 5G, a fibra ótica, a velocidade de difusão de informação, cada vez mais nós estamos experienciando eventos globais. Agora com Covid, então, nem se fale. A humanidade inteira, o plano mental inteiro da humanidade pensando a mesma coisa, falando a mesma coisa. Mas isso já foi, vamos dizer assim, prenunciado ali no início dos anos 2000, e pela morte, por exemplo, do Papa João Paulo II, atentados de 11 de setembro, quer dizer, foram eventos que ganharam repercussão global graças já à internet. Antes dos atentados de 11 de setembro, antes da morte do Papa João Paulo II, demorava ainda algum tempo para a notícia circular. Esses dois eventos foram muito marcantes porque eles tomaram a pauta global simultaneamente. Assim está acontecendo com a ufologia desde então, não é? Os anúncios do Pentágono, os anúncios do FBI, as liberações de documentos secretos, ou mesmo, gente, eu estou falando de agências norte-americanas, mas o fato que qualquer um com isso aqui hoje filma um objeto voador, posta na internet, isso viraliza, por mais que você tenha alguma coisa de fake news, alguma coisa de pegadinha, faz circular. Nós estamos num momento da nossa humanidade em que os assuntos viram pautas globais. Isso sem falar de crianças que nascem e têm memórias de vida em outros planetas, crianças que nascem com talentos absurdos tocando sinfonias, por exemplo, crianças que nascem discutindo filosofia, discutindo medicina, discutindo direito. Nós temos eventos hoje se globalizando numa velocidade impressionante. Assim tem acontecido com ufologia. Assim tem acontecido com tudo o que nós temos de disclosure, desse movimento de descortinar. Portanto, cada vez menos é importante quem viu, quem não viu, porque na verdade todo mundo já viu. Na verdade todo mundo já viu. Todo mundo já viu um vídeo, todo mundo já viu no céu. Se você for para o interior, se meter no mato, se propor a fazer meia dúzia de vigília, você vai começar a ver. Já dizia o ex-ministro de Defesa do Canadá, Paul Hellyer, UFO as real as flying overhead. Os UFOs são tão reais quanto os aviões que voam na nossa cabeça. Eu estive na casa do ex-ministro de Defesa do Canadá, conversei com ele, ele falou,
É tão simples quanto isso, só que a gente não olha para o céu para ver. Tão simples quanto isso. Mas o ponto importante é que a tarefa não é ver o que ninguém nunca viu, mas é pensar aquilo que ninguém nunca pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Qual é a pauta desses seres? O que eles querem? O que isso muda na nossa vida, no final das contas? Porque a ufologia não pode ser uma porta de alienação, como é muitas vezes. Ai, tomara que os extraterrestres me levem embora, que eu não aguento mais o Bolsonaro. Ai, tomara que abduzam o Bolsonaro. Olha, eu escuto um monte de gente querendo que os extraterrestres levem embora o Bolsonaro, como eu escutei um monte de gente que queria que abduzisse o Temer, a Dilma, o Lula, eles não mexeram em nada. Sabe por quê? Porque não foram eles que puseram essa turma lá. Foi você, querido. Então não é eu, fomos nós. Os nossos problemas são nossos e roupa suja se lava em casa. Já diria um espírito amigo, roupa suja se lava em casa. Bem, pensar o que ninguém nunca pensou. Para que esses contatos estão acontecendo? Por que as pessoas estão sendo abduzidas? Por que estão sendo contatados cada vez mais? Por que cada vez mais gente desperta para uma nova consciência a partir dessa realidade? Por que cada vez mais isso acontece? Por quê? O que se espera de nós? E aí eu entro com a resposta que me parece muito plausível. Porque exoconsciência é justamente o próximo passo para a ufologia. O próximo passo do pensamento ufológico. Porque já a gente ficar falando, discutindo tipologia de nave extraterrestre, é quadrada, é redonda, é charuto, é disco, é peão, é não sei mais o que e tal. Pô, legal, bacana, interessante, é importante, nos trouxe até aqui, mas o que é que nós vamos fazer com isso? E a resposta não está fora, a resposta está dentro de cada um de nós. Então, quando a gente pega conceito de exoconsciência clássico, criado pela doutora Rebecca Hardcastle Wright nos Estados Unidos, ela vai dizer que a exoconsciência é uma habilidade inata da consciência humana de entrar em conexão, comunicação e cocriação com seres extraterrestres e multidimensionais. Opa! Olha aí, habilidade inata da consciência humana de entrar, de se conectar, entrar em conexão, comunicação e cocriação com seres extraterrestres multidimensionais. Claro, Rebecca vislumbra com isso o quê? A criação de uma civilização exoconsciente. O que seria uma civilização exoconsciente? Uma cultura humana criada no planeta Terra, mas ela prospera com ferramentas, tecnologia, ensino, cura, arte, criada com participação de extraterrestres a partir do contato e comunicação multidimensional com seres humanos. Ou seja, gera ferramenta, gera inovação, gera novidade, gera um upgrade para a vida humana na Terra. Isso tudo a partir do quê? A partir de seres humanos exoconscientes. O ser humano exoconsciente, ele é um ser que integra, que desenvolve, que aplica essas origens e dimensões e habilidades extraterrestres da sua consciência. Ou seja, é a noção, quando cai a nossa ficha e nós pensamos, uau, eu sou uma consciência que tem origem, uma dimensão e que tem habilidades extraterrestres, que estão para além do planeta Terra. Assim como quando nós falamos de exopolítica, o que é a exopolítica na ufologia? Política pensada do planeta Terra para fora do planeta Terra. O que é a exoconsciência? A consciência humana orientada para a integração com o cosmos. E o que é a integração com o cosmos? É entender que nós somos, nas palavras de Chico Xavier, parte de uma família universal. Essa família é muito unida, mas também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça mãe, pirraça pai, pirraça... né? É uma família universal, uma grande família. Mas, veja bem, existem ainda os seus problemas. Eu diria
que os habitantes do planeta Terra são aqueles aborrecentes dessa família cósmica, que entram em contato com o nosso orbe, no sentido de, com paciência, vamos dizer assim, trazer a gente para a realidade. Bem, 3 conceitos aqui: exoconsciência, habilidade inata da consciência de entrar em conexão, comunicação e cocriação com seres extraterrestres multidimensionais; a civilização exoconsciente, que é uma sociedade humana prosperando, com uma cultura humana que prospera com ferramentas, arte e sistemas de cura cocriados em parceria com extraterrestres; e o ser humano exoconsciente, que é o ser que finalmente caiu a ficha dele. Entende? Nós estamos meio que, às vezes dá uma patinada, mas faz parte também, nós estamos aprendendo. Mas não dá para ficar 10 anos, 15 anos participando de encontro de contatado, encontro de contatado, encontro de contatado. Tem gente que tem já parceria, medalhinha, cartão de fidelidade, com 80 carimbos, participou de 80 edições do encontro de contatado. Você fala, que maravilha! E está fazendo o quê com isso? Percebe? O ser humano exoconsciente é esse contatado que deu um passo. Que deu um passo. Pá! Ele trouxe, ele ancorou a experiência multidimensional dele e colocou isso funcional. Funcional. Percebe? Veja só. Eu confesso para vocês que é o seguinte. Quando a gente começa a falar isso, trazer o nosso contato multidimensional com seres extraterrestres para o contexto onde nós estamos inseridos, para gerar inovação, transformar a cultura do planeta Terra e avançar para uma nova sociedade, vamos combinar que isso parece papo de louco. Parece papo de louco, vai. Tudo bem que encontro de ufologia geralmente é festa estranha com gente esquisita, né? Ai, pinta aquele pessoal do cosplay, faz selfie com grey de acrílico, e aquela coisa maravilhosa, faz assim com a mão, para aparecer no céu, é uma maravilha. Legal, é bacana a gente pertencer a uma tribo, mas vamos combinar? Vamos combinar assim, não é o tipo de assunto que você chega para conversar na tua família de domingo, entende? Tá lá teu pai carcando aquela coxa de frango assada na boca, você fala, nossa pai, tive um contato com extraterrestre azul outro dia, e ele me disse que vai ter uma transformação, aí seu pai morre com a coxa de frango entalada na boca, percebe? Não é um assunto que você chega, troca com a caixa do mercado. E aí, como é que você tá, menino? E aquele ser verde que contata você à noite? Botou chip? Ah, que legal. Você não faz isso, entende? Você vai internado, você faz um negócio desse, né? Percebe? Olha lá o Sérgio Santana, falando, encontro de ufologia sensacional. Isso aí, irmão. Tamo junto na festa estranha com gente esquisita. É nóis. Eu também adoro. Mas a gente há de conviver, assim, ainda parece muito distante levar isso, por exemplo, para o ambiente de trabalho, para a empresa, entende? Você não fala na entrevista de emprego, o senhor, pretensão salarial, seu Sérgio Santana, 4.500, certo? E mais alguma coisa acrescentar sobre o seu perfil? Você fala, sim, sou contatado, falo com seres de Sírios e tal, você não vai falar uma coisa dessa, não é verdade? Também te adoro, Dulce. Muito obrigado pelo beijinho aí, né? Eu vou falar para vocês o seguinte, que há alguns anos atrás eu também pensaria uma coisa dessa, né? Falando friamente, eu ia falar, isso é papo de louco, é gente que não tem mais nada o que fazer, esse pessoal tá todo em fuga, tá em negação, tá com frescura, sei lá o quê. Eu ia falar isso também. Mas, por que é que eu tô aqui, né? Por que eu tô aqui? Porque justamente no final de 2017, ou perto ali de 2017, eu estava meditando na minha casa e a gente fazia parte do conselho editorial da revista UFO, né? Colaborou um pouco, assim, por conta da produção do documentário Data Limite. O Gevaer foi muito simpático de nos convidar para participar daquele conselho, mas o fato é que eu nunca fui ufólogo, eu nunca fui a campo, não sou esse pesquisador, sou um documentarista, né? Sou muito mais filósofo do que qualquer coisa. E naquele momento o Gevaer estava queria adotar uma postura para a UFO muito mais materialista, no sentido de ele queria voltar à casuística, investigação científica, etc. e tal.
E aí meio que espiritualista não casava com aquilo, né? E eu falei, puxa, mas eu não faço realmente ufologia. E certa noite eu estava meditando na minha casa, em sintonia, né? E nessas meditações surge a palavra exoconsciência na minha mente. Surge. Nunca tinha ouvido falar, essa palavra não existia em português. Exoconsciência. Eu falei, claro, é isso que eu faço. É isso que eu quero fazer. Eu não quero fazer ufologia. Ufologia tem o seu papel, mas eu quero fazer o papel do próximo passo. Quero trabalhar com exoconsciência. Eu quero que exoconsciência seja um estilo de vida. Né? Por isso que nós montamos o Círculo. O Círculo é uma escola filosófica. A escola filosófica não é um lugar que você vai. A escola filosófica é um estilo de vida. Qual é o estilo de vida dos alunos do Círculo? É exoconsciência. A cocriação com seres e humanidades multidimensionais. Não é? Aquela palavra, quando veio, foi uma coisa assim, eu fui direto pro Google, digitei nada, não tinha nada em português, digitei Exoconsciousness, achei a doutora Rebecca Hardcastle, liguei para ela, ficamos amigos. E a Rebecca falou, nossa, comigo aconteceu a mesma coisa. Ela falou, não acredito. Eu falei para ela. Ela falou, não, aconteceu a mesma coisa. Eu estava dormindo, quando eu acordei, eu estava meio sonolenta, de repente eu vi a palavra, e ela fala assim, the word becomes flesh. A palavra se fez carne. Fez sentido, e começou o trabalho dela. E aí viramos, claro, grandes amigos, etc e tal. E eu comecei a perceber como a exoconsciência, ou como essa postura exoconsciente foi permeando toda a minha vida. Permeando a minha vida. Porque desde a produção do documentário Data Limite, eu fiz uma jornada de palestras, Brasil, Europa, fui para todo canto do Brasil que vocês puderem imaginar. Eu fiz mais ou menos umas 80, 90 palestras do Data Limite. Fui para a França, na França fiz 3 palestras em Lyon, lá na cidade do Kardec. Foi um boom. E acontecia nessas palestras, que aí eu acho muito interessante, né? Como as coisas vão se entremeando, ufologia, espiritualidade, né? Acontecia nessas palestras que médiums de diferentes casas vinham me procurar e perguntavam assim para mim, quem é esse senhor de cabelo branco que te acompanha? Eu, na época, falava assim, boa pergunta, minha filha. É você que tá vendo e eu tenho que identificar essa criatura? Mas não, é um senhor. E eles me descreviam, não, é um senhor com cabelo branco para trás, usa óculos, ele tá com uma espécie de um uniforme, parece uma coisa do exército, não sei mais o que, tal. E ele te acompanha. Eu ouvi isso de grupos de médiums diferentes, até que vou para Blumenau, em Santa Catarina, encontro com um médium chamado Zé de Araújo, que tinha uma psicometria muito boa. Zé de Araújo tem uma psicometria absurda, ele toca na pessoa, consegue acessar o campo informacional dessa pessoa. Eu achei muito engraçado, porque nós estávamos almoçando. Vou contar uns casos aqui, viu, Alexandre? Domingo à noite, né? Tem que contar uns casos, umas piadas. A gente ia almoçar e o Zé falou assim. Ele começou a discutir deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Eu posso voltar, que legal. Aí o Zé falou assim, olha, não sei o quê, porque estavam discutindo lá o meu perfil psicológico. E a Nice estava postando que era o perfil XPTO e ele XYZ e aquela discussão toda. Aí ele chegou lá e falou assim, Nice, eu tô falando que... Espera só um minutinho. Mas no meio do buffet, não é que tava caindo luz do céu, tinha anjos cantando. Não, no meio do buffet. Pum, pôs a mão no meu braço. Assim, não é verdade, Posato, que você, quando era pequenininho, uns 9 anos de idade, era um menininho magrinho, que absurdo, não sei o quê, ia pra escola, você era todo quietinho, seu caderno vivia vazio, mas você era estudioso, na hora da prova você ia bem e ensinava os seus amigos, não era isso? E eu falei, me devolve meu braço! Que história é essa? Eu fiquei impressionado com a mediunidade dele. E fui pro centro dele depois, ficamos amigos, fui pro centro dele. No centro dele, fui dar uma palestra sobre o Data Limite. E ele ficou absolutamente transtornado aquela noite. Transtornado. De muita informação espiritual absorvendo. No dia seguinte, ele chega para mim e fala, olha, ontem tinha uma multidão de espíritos como eu nunca vi naquele centro espírita. Era muita gente querendo falar ao mesmo tempo.
muitos querendo falar com você, mas tinha um especificamente que estava uniformizado. Eu falei, era um senhor de cabelo branco, ó, que eu falei, lá vem. E ele disse, meu nome é Alfredo tarará, tarará, tarará. E ele falou assim, ele me disse um cargo desses do exército que eu não conseguia entender na hora. Mas eram 4 nomes, Alfredo, tarará, tarará, tarará. E eu falei, putz, Alfredo, não conheço nenhum Alfredo. Até que me acendeu a luz e falei assim, lembrei do general Paulo Shoa, que eu havia entrevistado no documentário Data Limite. Pus no celular Alfredo Moacir Shoa, mostrei para ele, falei, esse aqui? E ele falou, esse mesmo. Eu falei, ok. Alfredo Moacir de Mendonça Shoa, os 4 nomes. Ele falou, este aí mesmo. Achei assombroso. Falei, o que o pai do general Shoa, Paulo, quer comigo, né? Voltei, fiquei meio extasiado com a informação, mas digitei, mandei uma mensagem para o general Paulo, em Brasília. Somos amigos até hoje. Falei para o general Paulo, olha, general Paulo, aconteceu isso e tal. E ele falou, olha, eu disse assim para mim, né? Eu acho que o papai está querendo alguma coisa com você, porque, ele disse assim para mim, eu passei a semana inteira pensando em te ligar, aquelas coisas, né? Que a gente começa a pensar. Passei a semana inteira pensando em te ligar, como se o papai estivesse me cutucando para te ligar. E eu não te liguei, agora você me liga. Eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todos os livros dele e aí eu te ligo, né? Foi quando eu peguei aqui todos os principais livros dele, desde Uma Busca na Verdade, que é uma autobiografia, Parapsicologia e os Discos Voadores, além da parapsicologia, e aí o mais fantástico de todos, na minha opinião, que é Mergulho no Hiperespaço. O general, ele vem contando a jornada dele, e claro, a sensação hoje que eu sei bem o que é, mas eu tinha a nítida impressão de que ele estava sentado no meu criado mudo, me contando essas histórias entravam e eu tinha uma ressonância muito grande com essas histórias. Veja, Alfredo Moacir de Mendonça Shoa, nasce em 1906, Alagoas, Bahia, Alagoas, no Brasil, falece, ele é município de Murici, falece em 1996, em Brasília, né? Foi conhecido parapsicólogo, pesquisador de fenômenos paranormais, porque por 20 anos o general realizava um tipo de sessão na casa dele, que era uma sessão de materialização de espíritos. Ou seja, uma sessão onde através do ectoplasma, que é uma matéria sutil gerada pelo duplo etérico do ser humano, corpo duplo etérico, esse material é expelido, exudado pelo corpo de médiums e forma uma espécie de nuvem, um nevoeiro que se adensa e dá forma, empresta forma a espíritos comunicantes, empresta forma física. Isso precisa ser bem dito. O espírito era tangível, tá? Eu me lembro, o general Paulo, certa vez na cozinha da casa dele, me contando, ele tinha 6 anos, 7 anos de idade, o pai fazia essas coisas em casa, você imagina que bacana você ter um pai desses, né? Eu fico pensando assim, depois que eu fiquei sabendo dessa, eu fiquei mais tranquilo, porque eu falo assim, o Lourenço vai ser a pessoa que ele tiver que ser com esse pai louco que ele tem, né? Porque se o Paulo deu certo, o Lourenço vai dar também. O general fazia essas reuniões em casa, o Paulo até me conta, da primeira vez que ele pediu presente de aniversário, quando fez 8 anos, pôde participar de uma reunião dessas, se materializa no completo blackout da sala, um espírito chamado Terezinha, vestida de noiva, e o corpo ectoplasmático de alguma forma luminescente. E o Paulo vira para a dona Enita, esposa do general Shoa, e para mãe, posso pedir para ela me dar um beijo? Porque o Paulo conta isso, ele fala assim, eu fiquei apaixonado por ela era muito linda. Os 2 amores da vida do Paulo, Regina e a Terezinha. E aí a mãe dele fala, faça uma oração, peça mentalmente, se ela quiser. E diz que ele fecha os olhinhos, junta a mãozinha, começa a pedir,
E quando abre os olhos, tá a Terezinha dando um beijinho na cabeça dele, pega a mão dele, criança, e passeia com ele pelo salão, depois devolve, percebe? O espírito materializado, não é ilusão coletiva, não é fantasia. Por que eu estou batendo o pé nisso? Veja, General Shoa serviu no exército, mas é um homem de paz. Ele era professor, engenheiro da Academia Militar de Agulhas Negras, AMAN, ali em Resende. Foi professor catedrático de mecânica racional. Você está falando de um homem de ciências, de um homem cartesiano, de um homem de física, percebe? De física. Que tinha esse interesse em paranormalidade. Portanto, não era um homem religioso. Não era um beato. Não era um igrejeiro, não era espírita de carteirinha, ele era um cientista que queria investigar os horizontes maiores da vida. 20 anos fazendo esse tipo de experiência. O que acontece? Quando ele muda para Brasília, ele vai então começar a participar do grupo de parapsicologia de Brasília, que à época estava realizando vigílias numa tal de fazenda, em Fazenda Rio Douro, em Alexânia, cidade de Alexânia. Tá? Nesta fazenda estavam acontecendo eventos luminosos, ditos eventos ufológicos, orbes, luzes, raios, pequenos globos de luz andando pela fazenda, agitando com os animais. E o grupo de estudos parapsicológicos resolve ir à fazenda e convida um general. Quando o general vai para essa fazenda, o pessoal se reunia na sede da fazenda para tomar um café, comer uma pipoca e depois ia para o meio do mato. O pessoal ia armado, inclusive, com medo de lobo, com medo de cobra, não sei mais o quê. Ele sente uma vontade que não consegue segurar, vai para fora. Se embranha no meio do mato, de um lugar que ele nem conhecia. Você imagina, Alexânia, completamente distante dos centros urbanos, portanto, aquele blackout absurdo, né? Aquela escuridão absurda. Ele vai sendo impelido, uma vontade irresistível de ir para o mato. E ele, surge diante dele a figura de um homem de turbante, barbas, que se apresenta como Iogarim. Ele vai dizer depois que essa pessoa que apareceu teve a astúcia de não dizer o verdadeiro nome para ele, porque o choque emocional seria tanto que provavelmente ele morreria do coração ali, se soubesse, mas ele identifica essa pessoa como mestre Moria, o mesmo mestre ascensionado que educou Helena Petrovna Blavatsky nos seus anos no Tibete, antes dela fundar a Sociedade Teosófica. Ele vê este homem surgir materializado na frente dele e diz: você aqui tem uma missão, que é investigar, estudar, escrever livros e divulgar. Você não precisa ter medo, porque eu vou estar te protegendo sempre. Ele começa o estudo. E muda-se a dinâmica. Muda-se a dinâmica desses estudos lá. Porque antes o pessoal chegava, dava uns tiros para cima para avisar que estava chegando, todo mundo armado, ele falou, acabou com isso. Na semana seguinte ele já era o chefe do grupo. Acabou com isso, trocou os tiros para cima por uma sintonia. Palavra essa que fiz questão de incluir, se você quiser saber mais depois, em circuloescola.com. Tem lá um sumário, vai lá no rodapé, tem assim, sobre o círculo, tem muita coisa sobre a exoconsciência, estudos, etc. Eu fiz questão de incluir essa palavra na definição de exoconsciência no Brasil. Por quê? Para mim, a exoconsciência é a habilidade inata, habilidade natural que a consciência humana tem de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres e humanidades multidimensionais. Por causa dele. Ele fazia uma sintonia, elevava o pensamento, saudava os seres e humanidades que estavam envolvidos naquele projeto, e quando ele entrava nessa sintonia, que não é reza,
Entenda bem, não é rezar Ave Maria e Pai Nosso no meio do mato. É uma sintonia, uma predisposição mental alinhada a partir de um foco. Quando ele fazia isso, os sinais começavam a acontecer. Isso depois foi ser confirmado com projetos, por exemplo, como o Dr. Stephen Greer, do protocolo CE5, e tantos outros contatados ao redor do mundo, projeto Rama e tantos outros. A sintonia, predisposição mental das pessoas que estão buscando o fenômeno, essencial para que o contato se estabeleça. Percebe? Essencial para que o contato se estabeleça. A partir disso, foi muito interessante, e eu estudei profundamente os casos dele, mas começam a acontecer coisas muito interessantes, profundas, bacanas. Eu estudei todos os livros, incluí ele no documentário No Meio de Nós, porque já não tinha mais como fazer o documentário No Meio de Nós sem General Uchoa, mas acontece numa certa manhã, em 2017, para 2017, eu estava tomando banho na minha casa e acontece, eu acordava muito cedo nessa época, umas 5 horas da manhã, 5 e pouco, estava tomando banho para já carpir para o escritório. Eu estou tomando meu banho, distraído, como quem não quer nada, e foi como se uma voz cruzasse a minha mente, numa flecha, e me dissesse: você precisa pedir ao Paulo falar com o Paulo sobre a documentação de Alexânia que está na nossa casa. Você precisa falar com o Paulo sobre a documentação de Alexânia, os documentos de Alexânia que estão na nossa casa. Aquilo foi uma explosão para mim, porque eu falava: meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Estou ouvindo vozes, né? E tal, não sei o que, resolvi ligar para o Paulo e compartilhar o que tinha acontecido. E o Paulo disse: eu acho que o papai está puxando a minha orelha. Porque essas vigílias de Alexânia eram todas gravadas em fita cassete, depois transcritas, recebiam mensagens telepáticas que eram anotadas e gravadas nessas fitas, e essas fitas estavam todas armazenadas na casa dele. E ele fala: eu vou transmitir esse acervo para o círculo. Esse acervo histórico tem documentos, tem fitas, tem palestras, tem canalizações, contatos telepáticos gravados nessa... E veja, gente, eu dou muita credibilidade ao General Uchoa, porque não é uma pessoa que precisava de likes, de atenção, de chamar atenção, percebe? Não era uma pessoa carente, que estava em plena fuga psicológica, não. Pessoa extremamente bem-sucedida, com uma reputação militar inquestionável. Aquilo para ele, na verdade, era embaraçoso, mas era tão irresistível, e a presença do mestre Moria foi tão forte que ele, claro, se colocou a divulgar isso. Material riquíssimo, que nós agora no Círculo montamos uma equipe de historiadores, contratamos agora, inclusive, uma historiadora que está organizando esse arquivo e está disponibilizando gratuitamente esse acervo em circuloescola.com. Para quem quiser acessar, para os pesquisadores, tem informação de tipologia de disco voador, experimentos parapsicológicos, canalizações, gravações diretas, inclusive do primeiro Fórum Internacional de Ufologia realizado no Brasil, em Brasília, com organização do General Uchoa, que falava com figurões como J.L. Hynek, J.J. Hurtak, Jacques Vallée, esses grandes figurões da ufologia, que já vieram ao Brasil a convite dele. Então, todo esse material agora está sendo processado pela nossa equipe, pela nossa historiadora Juliana Rizardi, está sendo disponibilizado gratuitamente no site do Círculo. É só entrar circuloescola.com, estude no Círculo, vai aparecer vários cursos e um lá, acervo do General Uchoa, você vai entrar. Eu trouxe aqui para finalizar algumas mensagens desses seres extraterrestres que o contataram em Alexânia e que fazem parte desse acervo. Eu trouxe algumas frases para compartilhar com vocês. E é impressionante como tudo isso rege uma certa confluência para o conceito de exoconsciência no Brasil. Veja, primeira mensagem aqui que eu achei interessante. Constituímos
um dos imensos números de pontas de lança de seres extraplanetários. Por que ponta de lança, gente? Porque eles estão iniciando o contato. Eles estão iniciando a interação, né? Seres extrasolares que desejam ajudar os seres humanos. Aqueles que dizem que somos esquivos, indefinidos, difíceis de contatar. Diremos que estas nossas abordagens dependerão, afinal de contas, muito mais de vocês do que de nós. Um reforço à ideia de sintonia. Quando eu entro em sintonia, ou seja, predisposição mental de me alinhar com o mesmo propósito, há disposição de cooperação segundo a lei da fraternidade. Aqui um detalhe interessante, viajamos anos-luz por segundo. É por isso que é tão fácil para nós vir de mundos tão distantes, superando a densidade do espaço e a velocidade da luz, fazemos essas viagens aparentemente impossíveis, porque não viajam na dimensão física, mas têm o conhecimento científico para levar as suas naves à dimensão astral e até mesmo à dimensão mental para fazer viagens a essa distância, onde a velocidade da luz não impõe limite à matéria, visto que a matéria já se encontra numa vibração acima dessa velocidade. Portanto, são naves que viajam entre planetas, entre estrelas, no plano astral, na dimensão astral, entre galáxias, no plano mental. Mas a tecnologia é justamente de domínio dessas dimensões. Veja que interessante. Entretanto, queremos deixar claro que não nos propomos a indicar caminhos ou procedimentos para realizações internas, que serão alcançadas através dos passos confiantes que cada um deve dar nas lutas de ascensão das suas próprias experiências. Ou seja, fiote, se você está esperando que o extraterrestre passe 6 dezenas da Mega Sena para você, não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem a sua luta. A cooperação e a fraternidade pressupõem colaboração e não mimação, beberrão. Fazer o sujeito virar um mamão, como diz em Recife, né? Cabalanzudo. Não é isso. Não é isso. Tá bem? Para o ser humano que consiga esse conhecimento e seja capaz de aplicá-lo, a primeira necessidade, a condição máter, é desenvolver certas qualidades perceptíveis de um nível mais alto, que já está provado possuir, tornando-as de emprego normal na própria pesquisa. Seriam as faculdades que vocês chamam parapsicológicas em pleno uso, acompanhadas de correspondente expansão consciencial, condição capaz de orientar um critério novo no fazer. Gente, isso aqui é exoconsciência. Pegar as nossas habilidades de senso-percepção multidimensional, que alguns chamam de parapsicológicas, outros chamam de mediunidade, pegar essas condições e aplicar no contexto da pesquisa, aplicar no contexto funcional da vida, porque essa natureza, essa habilidade que nós temos de entrar em contato com essas multidimensões, gerar intercâmbio de informações, é o que vai nos orientar um novo critério no fazer. Veja, exoconsciência tem a ver com empreendedorismo. Não quer, então quer dizer que o ZT quer que eu abra uma empresa? Não! Empreendedorismo significa decidir-se a realizar dentro do seu contexto. Entende? Não dá para ficar vivendo de festa estranha com gente esquisita, em festa estranha com gente esquisita. Gente, é uma delícia estar em evento de ufologia. Mas o seu papel no mundo precisa ser ocupado. E é preciso um novo critério no fazer. É preciso um jeito novo de fazer coisas antigas. Precisamos repensar a nossa sociedade. Isso a exoconsciência está fazendo.
Isso a exoconsciência precisa fazer. A partir desse contato, dessa interação, criar o que a doutora Rebecca Hardcastle chamou de civilização exoconsciente. Uma civilização que prospera com cultura, ferramentas, inovações cocriadas a partir das inspirações que nós recebemos. Agora, o mais interessante é o seguinte, eu chamo isso de exoconsciência, a doutora Rebecca Hardcastle chama de exoconsciência, e nós temos observado ao redor do mundo que tem um monte de gente que é exo-inconsciente. Porque você percebe claramente e o sujeito não sabe. Entende? Ele dorme, ele tem um sonho que ele encontra uma pessoa, um ser que vai lá e ele está trabalhando num projeto, o ser vai lá e dá umas dicas para ele à noite, ele acorda com umas ideias, ele testa, dá certo. E ele acha que foi um sonho só, judiação. Judiação, né? Inocente, sabe de nada. Então, o que acontece? Isso já está acontecendo, não estou aqui pirando. Acessa a internet, você vai ver, isso já está acontecendo, já existe cocriação exoconsciente, mas nós precisamos trazer isso para a consciência cada vez mais. Porque cada vez, quanto mais autoconscientes nós formos, mais nós construímos a nossa identidade com força. Ao construir a nossa identidade com força, nós ocupamos o nosso papel no mundo, no contexto, no lugar onde nós estamos, nós entramos no fluxo e aí a cocriação acontece. O novo mundo acontece, a nova terra acontece. Percebe? Vamos lá, ó. Tô acabando. 6 minutos. O ser já realizado de uma evolução pretérita maior se sente impulsionado a cumprir missões bem mais amplas de interesse de outras humanidades ou grupos em marcha. Aqui estão perguntando para eles, por que vocês estão aqui? Porque eles já avançaram nesse caminho. E é da lei da fraternidade que quem sabe mais cuida de quem sabe menos, quem pode mais cuida de quem pode menos. Isso que esse fórum está fazendo não é mais do que a lei da fraternidade na prática. Quem tem mais cuida de quem tem menos, quem sabe mais cuida de quem sabe menos. Entende? Isso cria uma corrente, gente. Isso cria uma corrente. Reconhecerá o seu poder, a sua capacidade técnica e objetiva de servir com proveito de outros irmãos partícipes do imenso processo de evolução divina em busca de uma realidade maior. Gente, isso aqui custou caro para o general Uchoa dizer. Porque general bebe da escola militar, e a escola militar tem um conceito de poder que é a capacidade de fazer. A capacidade de fazer. O poder é a capacidade de fazer. Para a escola militar, capacidade bélica, capacidade financeira, mas é a capacidade de fazer, de cumprir, de alcançar um objetivo. Quando ele vem aqui e recebe essa informação do comandante Zayash, um dos comandantes da nave, dizendo que o poder é a capacidade técnica e objetiva de servir com proveito a outros irmãos, ou seja, colaborar para a evolução dos outros é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder está em empoderar. Gente, isto é revolucionário. Saindo canalizado a partir da senso-percepção de um general, isso tem um peso absurdo. Porque aí nós começamos a entender de onde vem a autoridade de seres extraplanetários como Jesus. Porque o seu poder não está no nome. O nome de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Não! O exemplo de Jesus tem poder. Porque dentro da sua capacidade colaborou para a evolução desse orbe, percebe? Colaborou. Desculpa, eu vou precisar correr um pouquinho, porque estou só com 3 minutos para terminar. Temos que ajudar, sem atingir o campo das responsabilidades dos humanos e também sem lhes roubar o mérito do que realizem. Porque existe uma meritocracia no universo, gente. Cada um tem o seu papel e você precisa ocupar o seu papel. Com ou sem a nossa ajuda, dores e alegrias haverão sempre de ficar à sua própria conta. Bem isso, né? Cada um com os seus problemas. Veja, é muito interessante, em 2016 nós fizemos uma pesquisa com médiums nos centros espíritas para saber quantos deles já tinham visto extraterrestres. Dá uma olhada nisso. Nos trabalhos mediúnicos. Ou seja, as percepções multidimensionais estão despertando. 65% diz que sim, que viu. Ou seja, eles estão permeando os trabalhos que eles conseguem. Percebe? Eles estão invadindo o lugar que eles podem para fazer cura, tratamento de saúde,
para ensinar realidades que a gente não conhece ainda, incentivo de práticas espirituais avançadas, para reconstruir e repensar a nossa sociedade, que inclusive é o tema do 3º Congresso do Círculo, que acontece agora em julho. Cocriação exoconsciente para uma nova sociedade. Porque o que esses seres estão trazendo para a gente, percebe? E eu finalizo aqui com esses 2 slides, que são do alto comando de uma das naves. Está navio ali, mas é nave. Alto comando de uma dessas naves. Vocês terráqueos, veja que coisa poderosa isso. Vocês terráqueos não estão sozinhos nesse caminhar evolutivo. É por isso que afirmamos que estamos aqui para ajudar, mas apenas ajudar, veja bem, a humanidade que quer ser ajudada, tendo a condição de entrar em sintonia conosco. Então poderão ter e receber o que podemos dar de nossa experiência realizada no mesmo caminho ascensional. A nossa caminhada é só bastante mais avançada, são irmãos mais velhos. Agora veja isso aqui é um projeto de Nova Terra. Estamos tentando criar núcleos de interesse entre os terráqueos. Núcleos de interesse. O que é esse fórum? O que são essas organizações no Nordeste? A UFO Piauí, a UFO Network, o que são? São núcleos de interesse para, então, mais objetivamente, pense, subjetivo, aquilo que fica aqui no campo das ideias, objetivo é aqui, físico. Mais objetivamente, a forma que sabemos ser necessária, podemos diretamente trazer nossa presença atuante para a melhoria tão necessária da condição humana atual. Pouco a pouco, vamos consolidando e realizando a sã política de encontrar humanos que sejam provas do nosso trabalho de amor, sem jamais lhes roubar o mérito que possuam. Sob o nosso influxo haverão de irradiar concórdia, tolerância e amor, ao mesmo tempo que um cósmico dinamismo no fazer. O que é um cósmico dinamismo no fazer, senão um empreendedorismo exoconsciente? A decisão de realizar a partir do intercâmbio multidimensional com esses seres de humanidades dispostos a colaborar conosco. Será que você faz parte de um desses núcleos de interesse? Será que você tem orientado a sua vida, os seus projetos, os seus trabalhos com esse objetivo no contexto em que você está? Porque não se trata de criar uma comunidade hippie de contatados. Percebe? Não se trata disso. É no seu contexto que a transformação precisa acontecer. E eu fecho com essa frase extraordinária do General Shua, porque pode ser que você esteja achando tudo isso que eu estou contando uma loucura. E aí eu fecho com essa reflexão que diz, em verdade, nada disso se nos afigura absurdo, a não ser que queiramos impor às nossas próprias limitações a infinita riqueza da realidade universal. É impressionante. Nós só duvidamos dessa realidade tão magnífica se a observamos através do buraco de fechadura da nossa própria existência. Porque à medida que ampliamos a nossa consciência, à medida em que ampliamos a nossa percepção de realidades e buscamos essa integração cósmica, cada vez mais nos sentimos uma claustrofobia cósmica, um desejo, uma vontade de voltar a fazer parte disso, sempre mais, sempre maior. É claro que essa voz que eu ouvi no meu chuveiro não parou de falar. Nós temos a alegria, o privilégio de conviver com ele através das nossas sessões mediúnicas, das reuniões exoconscientes, onde ele lidera o projeto do Círculo como escola filosófica exoconsciente. Lembrando a você, tem muito mais no acervo, tem muito mais lá à disposição para você conhecer aquele que o Correio Brasiliense chamava de o General das Estrelas e que eu reconheço hoje como a grande semente da civilização exoconsciente que foi plantada em solo brasileiro, cumprindo aí, vamos dizer, a profecia de Humberto de Campos, que diria que o Brasil seria o coração do mundo, a pátria do Evangelho, levando essa cultura exoconsciente para todo mundo. É isso. Eu agradeço você pela atenção, pela participação. Alexandre, me socorre, porque agora são as perguntas. Deixa eu cair fora. Pronto, estou aqui a posto já para socorrer você.
Já tem uma grande quantidade de perguntas aí, o Vanderlei já está organizando essas perguntas, né? Parabéns mais uma vez aí pela sua palestra. Realmente você fechou o 7º Fórum de Ufologia online, né? Com chave de ouro. Muito, muito, muito bom mesmo. Deixa eu chamar aqui o Vanderlei. Vanderlei, você está por aí? Boa, Alexandre. Boa, Juliano. Parabéns pela palestra. Muito né? Os elogios aqui são diversos. Temos pessoas do Brasil todo. Mas antes de iniciarmos as perguntas, eu vou pedir para que você possa deixar um contato para aquelas pessoas que não estão participando agora desta live, possam posteriormente fazer as perguntas e assim tirar as dúvidas. Ah, ok. Bom, todo o conteúdo, os artigos, os estudos, encontra aqui nesse endereço, circuloescola.com, é onde você encontra o acervo do general, e também pode entrar em contato conosco, né, para o que precisar. E para pessoas que eventualmente queiram fazer jornadas de autoconhecimento, sessões de mentoria em exoconsciência, aí é só entrar em posat.com, que é meu site pessoal, e aí nós conversamos por lá. Vanderlei, antes de nós entrarmos para as perguntas, eu vou passar um clipezinho aqui para que o nosso palestrante possa tomar uma água aí, um cafezinho, para a gente dar um break, né? Dar um intervalozinho aqui. Antes das perguntas, importante, fiquem aí que vem muita coisa boa. Só um momento.
Pronto, voltamos agora para as perguntas do público aí. Aí você aí que domina essa área aí, já pode começar. Eu vou ficar aqui nos bastidores, né? Vamos lá, então. Se prepare. Preparado, Juliano? Se prepare. Nunca. Está preparado? Lá vai a primeira. Opa, ele saiu. Foi abduzido. Vai voltar. Agora, vou dar uma voltinha em Marte. A exoconsciência é uma palavra nova, mas os aborígenes já não tinham essa consciência. Quem, perdão? Os Falhou. aborígenes, os índios, eles já não mostravam que acreditavam exatamente em entidades superiores e que viam de outros planetas, de outros mundos. Sim. Olha, veja, todo conhecimento é uma construção no tempo. Então, o conceito, ele nunca surge do nada. Por mais que o conceito seja novo, ele é uma construção no tempo. As experiências dos aborígenes, as experiências dos egípcios, dos gregos, todas essas experiências vão nos ajudando a construir uma consciência da identidade de quem nós somos. A grande diferença, o grande pulo do gato, o grande upgrade nesse conceito é justamente o fim, a cocriação. Até então, a religiosidade e o contato multidimensional nos levava para uma experiência religiosa, de espiritualidade dentro do perímetro da religião. Quando nós ultrapassamos o perímetro da religião e trazemos a espiritualidade, a multidimensionalidade da nossa vida para o contexto da natureza humana, ou seja, normal, corriqueiro, já independente dos paradigmas culto, clero, dia, templo, nós passamos a fazer esses contatos multidimensionais com o objetivo de co-criar uma nova sociedade, um novo mundo, um novo jeito de ser, uma nova filosofia de vida, um novo estilo de vida. Então, nesse sentido, vamos dizer, a exoconsciência é muito mais consciente do seu papel de transformação do que fora outrora com esses contatos. Perfeito. A Cláudia, ela pergunta, Juliano, você já teve alguma experiência com extraterrestre? Onde foi e como? Já. Bom, se a gente for considerar aquela escala Hynek de contatos imediatos, contato imediato de primeiro grau, que é o avistamento a mais de 100 metros, né? Mas foi com meu avô no quintal de casa. Meu avô também curtia muito essas coisas de UFO. A gente assistia aquele Globo Repórter que fizeram a autópsia do ET, nós assistimos junto, ficamos fissurados, né? Meu avô gostava muito daquilo. E ele me chamou uma vez no quintal de casa, a gente começou a olhar para o céu e tinha uma estrela. Falou, aquela estrela ali tá meio estranha. Eu falava, o que é aquilo, vô? Parece um avião, só que ela fazia curvas em 90 graus. Então não era satélite, não era avião, era uma coisa, fazia curvas muito fechadas em 90 graus, até que ela faz um 8 e desaparece. Então, contato imediato de primeiro grau. Depois os meus contatos foram, as minhas experiências místicas foram muito mais mediúnicas, experiências de consciência. Eu comecei a ser treinado, desenvolvido disso dentro do contexto católico, no movimento da renovação carismática católica. Rompi, fui meio que expulso depois desse movimento. E quando eu começo a produzir o documentário Data Limite, junto com o Fábio e com a Rebeca, toda a paranormalidade, toda a mediunidade desenvolvida naquela época volta dentro desse novo contexto. E daí começam os contatos, não só com o General Shua, mas também com todos esses seres que habitam, que trabalham com ele nessa egrégora de Alexânia, com esse trabalho da Alexânia, e que hoje cooperam diretamente e dirigem diretamente os trabalhos do Círculo. Existe uma diferença fundamental quando você tem contatos de consciência, contatos telepáticos, né, com esses seres, porque a vibração, a percepção corporal é muito diferente, e você sente isso no seu corpo, quando você está falando com um espírito terrestre, por exemplo, que tem ainda o seu corpo astral, o seu corpo mental, que pode utilizar da psicofonia, etc e tal, e quando é um processo telepático de um ser que fala diretamente ao seu corpo mental.
é diferente e a vibração é diferente. Você passa por um processo de ajuste no início desse contato, não é? Para que dê conta da carga vibratória, porque você tem desordem prânica, ou seja, a sua respiração fica dificultada, você tem arritmia cardíaca, são episódicas, não é que é um estado, uma coisa de saúde, né? Minha saúde é muito boa, mas episodicamente, do contato desses seres para canalizações, ou para aquilo que o general Ochoa chamava de mergulho no hiperespaço, né? Esse mergulho profundo na dimensão astral e mental para contato com esses seres, aí esse processo realmente é custoso para o veículo físico por causa da faixa vibratória, né? Eles interferem realmente no campo eletromagnético. E esses contatos, hoje, muita coisa dos seres com os quais nós contatamos está publicada, aberto ali no Círculo. É só entrar circuloescola.com, lá embaixo no rodapé tem assim, sobre o Círculo, né? Você entra ali, tem toda a história da escola, os fundamentos filosóficos da escola, que são fundamentos passados por esses seres da parte do mestre Axamil, que era o líder que aparecia ali em Alexânia, comandava essas naves, né? Eu não falei na palestra, mas é muito interessante porque a experiência do general Ochoa leva-o a compreender justamente essa transdimensionalidade, essa habilidade transdimensional das naves, porque ele chegou realmente a ter a materialização de naves ali vindas do hiperespaço, e minutos antes o campo se cobria com uma espécie de névoa ectoplasmática que se adensava numa nuvem, então materializava a nave, né? Materializava a nave ali para eles verem. Então, ou seja, toda a experiência com materialização de espíritos na casa dele se mostra na prática como um treinamento para aquilo que viria, E eu percebo que comigo aconteceu e acontece sempre exatamente no mesmo caminho. Sobre essa questão do adensamento das naves para a nossa dimensão, me chamou muitíssimo a atenção o filme A Chegada. Todos vocês já devem ter assistido A Chegada. Percebam no final do filme que quando as naves vão embora, elas não saem que nem Star Wars, assim, zarpam ou decolam, uma coisa. Elas fazem um leve movimento, como que se esfumaçam, desaparecendo em meio àquela fumaça. Com certeza, os diretores desse filme estavam informados sobre fenômenos como os que o general Ochoa observou em Alexânia. Desculpa aí o parêntese, vamos voltar para o foco. Abria. Não, foi brilhante. Você já deu uma para o general Ochoa, mas o Maurício pergunta exatamente isso. O que o general Ochoa significou na vida da exoconsciência. O general Ochoa não chegou a conhecer esse termo enquanto encarnado, não é? Mas todo o trabalho dele aponta justamente para o uso do que ele chamava de habilidades parapsicológicas em campo, ou seja, na nossa vida funcional, e para o trabalho lado a lado com esses seres, né? Então ele não conheceu a palavra, mas a postura dele já era uma postura exoconsciente. Por isso que, da mesma forma como os filósofos pré-socráticos não eram chamados de pré-socráticos naquele período, né? E a escola aristotélica também não era chamada de escola aristotélica enquanto Aristóteles estava vivo, ou seja, são pensadores que vieram depois e estudaram. Eu digo hoje que o general é a semente da exoconsciência no Brasil, porque a postura dele era uma postura exoconsciente. O que é uma postura exoconsciente? É muito interessante isso. Nós somos habituados a um certo culto, não é? Ao paradigma religioso do culto, do clero, do dia e do templo. Então nós seguimos líderes, mediadores, não é? Sacerdotes, que fazem esse papel de porteiros do plano espiritual. Nós atendemos a cultos, ou seja, a cerimônias, a locais, nós atendemos a templos, nós atendemos a uma série de coisas com uma certa veneração, com uma certa obediência. O ser humano ainda tem medo do mistério.
ele prefere as coisas declaradas, ele prefere ter alguém para seguir do que pensar por conta própria. Infelizmente, essa ainda é a realidade de boa parte do nosso planeta. Então, mesmo quando entram em contato, quando começam a permear esse mundo, começam a criar certos ídolos de veneração. E a exoconsciência não pressupõe veneração, obediência extraterrestre, não, é cocriação. Eu me lembro de um caos, Zé, que o general estava pescando numa lagoa perto de Brasília, mais afastada, com a esposa e uma mulher, uma colega de Brasília, funcionária pública também. E ele está lá pescando. Diz que sente uma presença, porque era muito assim, a Alexânia, tanto o seu Wilson Guzmão também, eles tinham uma espécie de microfonia, sabe, aquela coisa com uma estática, com alguma coisa, e eles sabiam que aquele era um sinal, e depois vinha a voz clara, cristalina na mente deles. Então ele sente essa presença de que havia ali um ser se comunicando com ele, mentalmente, e a voz do ser diz assim, olha, hoje, quando você estiver voltando para Brasília, nós vamos dar uma demonstração com a nossa nave na estrada para você. Se fosse um de nós, assim, né, a gente falaria assim, ai, que lindo, gratidão, gratiluz, grate isso, grate aquilo, namastê, ai, que bom, puxa, que fomos considerados dignos, né? O general, segurando a vara lá, disse que respondeu assim, nada, vai dar demonstração, coisa nenhuma, 20 anos que eu pego essa estrada de terra, nunca vi nem um orbe luminoso, que diacho que vai dar demonstração agora? Tô pagando para ver. Isso é uma postura exoconsciente. Diante de uma mensagem telepática, pum, bateu. Aí, claro, na volta, né, só para fechar o caso, eles estão andando, diz que avistam ao longe que parece uma viatura policial com as sirenes ligadas, falam, nossa, coisa estranha, uma viatura aqui com todas essas luzes, o que está acontecendo? Diz que ele vai com o carro, a mulher fica louca, ele começa a pisar. E ela falou, homem, pelo amor de Deus, você vai me bater nesse carro de polícia? Não vou nada, e foi, e a hora que chegou lá, a mulher dele, Moacir, a viatura não tem roda? Eles olharam, não tinha roda, e a nave sobe e decola. Mas você percebe, uma demonstração absurda, claro, né? Uma outra situação muito interessante é quando vai um novo grupo de pessoas, porque o general levou muita gente da sociedade de Brasília para essas vigílias. Outros generais, pessoas de departamentos públicos, técnicos, engenheiros, pessoas saíram maravilhadas. E vai um novo grupo para um desses avistamentos. Nesse momento, eles recebiam telepaticamente a hora dos avistamentos. Percebe? Então vinha o chiado e dizia, olha, tal 10h22 nós vamos dar uma demonstração, depois 10h47, depois... E naquela hora acontecia. Então vinha telepaticamente aquele pensamento que era irresistível e depois se comprovava. Então havia essa interação telepática, ou seja, passava pela senso-percepção deles, percebe? Por isso desenvolver a mediunidade é uma coisa tão importante. Porque a exoconsciência só é possível quando você tem essa mediunidade bem desenvolvida, essa paranormalidade desenvolvida. Senão não vai rolar, percebe? E ele leva um grupo novo e ele começa a falar com os seres, fala, olha, eu tô aqui com um grupo, queria que vocês dessem um sinal luminoso aí, mostrassem uma luz, uma coisa, porque os sinais eram realmente muito interessantes. Os seres demonstravam controle, inclusive da luz, né? Faziam como que uma ferradura invertida com a luz, regrediam a luz como se fosse uma sanfona, o domínio tecnológico da luz era absurdo. E ele falou, eu queria que vocês fizessem uma demonstração desse pessoal aqui, porque eu trouxe o pessoal para ver, eles falaram assim, não, hoje nós não vamos dar demonstração. Ele falou, como não? Eu trouxe o pessoal de Brasília para cá, o pessoal nunca viu? Ele falou assim, não, desculpe, nós já estamos de dar muitas demonstrações, já passou da fase de você ficar vendo luzinha, pelo amor de Deus, você quer luzinha, não tem mais luz. Nós já estamos aqui numa comunicação muito mais avançada. Ele falou, não, mas de jeito nenhum, a luz não é para mim que eu estou pedindo a luz para o pessoal que eu trouxe. Como assim que eu trago esse pessoal? Vocês vão me constranger na frente desse pessoal? Eu falei, não, vamos dar demonstração. Pois eu digo o seguinte,
Aí você já, nordestino, acaba macho. Pois eu digo o seguinte, ele disse, eu não piso mais nessa fazenda, disse o general. Eu não piso mais nessa fazenda se não acontecer um fenômeno luminoso aqui e agora. E aponta, cabeça baixa, e as fitas do nosso acervo mostram isso, aponta para um lugar e começa a aparecer uma série de luzes e orbes e coisas. O grupo maravilhado, em êxtase, você ouve as vozes nas fitas do acervo. E ele não levanta a cabeça. Quando termina a manifestação, ele disse, agora estou emocionalmente satisfeito, eu prometo que eu não vou mais pedir sinal nenhum para vocês, eu vou confiar daqui para frente. E aí isso como que desbloqueia o fluxo telepático de downloads, de assimilação de pacotes de informação que dão origem ao livro Mergulho no Hiperespaço. Ele passa a ser de observador da pesquisa, ele passa a ser um canalizador, ele coloca toda a paranormalidade, toda a senso-percepção à disposição dessas explorações. Então perceba, não é uma postura de obediência, é uma postura de colaboração. Você trabalha junto, você chama, você bota para a mesa e fala, e aí, filho, como é que vai ser? Percebe? Essa é a postura exoconsciente muito interessante, que a gente discute, claro, no círculo, nos cursos de iniciação à exoconsciência, nos congressos que a gente faz, é sempre dizendo, ok, como é que a gente traz esse contato para o nosso contexto e tira um proveito maior disso? Maravilha. Com a seguinte introdução, em 2010, se eu não estiver enganado com a data, a ONU criou um departamento de exopolítica, e quem ficou à frente foi uma astrônoma, uma astrofísica, se eu não estiver enganado. E nesse mesmo patamar, a Jenny, ela pergunta, o que farei quando existir a informação da existência de vida extraterrestre em outros planetas? Olha, essa informação, e a gente tem que entender que a comunicação oficial, ela vai atender à pauta da evolução da consciência coletiva. Então, nós estamos sendo preparados há muito tempo, com cinema, com seriados, com coisa e tal, não é? E a verdade é que pouco a pouco isso vai sendo liberado, não é? Logo no início da pandemia, o próprio Pentágono libera aqueles vídeos, né, dos OVNIs que a Marinha tinha avistado, eles são OVNIs, a gente não sabe o que é isso. Percebe? A gente não sabe o que é isso. A gente tem um departamento que recebe mais de $1 trilhão por ano e a gente não sabe o que é isso. Ou seja, a mensagem está clara cada vez mais. Os astrônomos do Vaticano toda hora dão uma dica. Os ex-presidentes norte-americanos cada vez mais dando uma dica. Obama agora chamando atenção. Clinton, Hillary, todos eles falando. E o FBI que libera documentos, etc. Tal. Enfim, todo esse processo, você pode ver, no dia seguinte que aconteceu essa liberação do Pentágono, por exemplo, a vida seguiu. A vida continuou. Porque não é responsabilidade desses seres transformarem a pauta do planeta Terra, é nossa. Então eu diria que ficar esperando a liberação de informações de governo é, no mínimo, postergar. É que nem postergar regime, entende? Vai ficar postergando o regime, achando que quando anunciarem uma nova dieta, você vai emagrecer sozinho. Você não vai! Quem tem que fazer o regime é você, né? Então, nesse momento, eu percebo que a transformação mesmo da nossa sociedade está muito mais no processo de cocriação exoconsciente. Porque aí a pessoa começa a sentir na prática isso. E quanto mais isso se divulgar, mais isso vai, como nós falamos no Institute for Exoconsciousness nos Estados Unidos, mais isso vai se normalizar. Então, eu acredito que essa declaração oficial, esse anúncio, aquele pessoal que está esperando lá, ter uma reunião na ONU e aparecer alguém falando, então, pessoal, é o seguinte, existem extraterrestres mesmo e está aqui um extraterrestre para falar com a gente. Quando isso acontecer lá,
já vai estar tão normalizado, que boa parte do clube vai falar, ah, sério que agora vocês estão falando isso? Beleza, e é isso, entende? Então, não põe muita expectativa no futuro e também não põe muita expectativa em governo, também não põe muita expectativa no que está fora de mim. Eu prefiro orientar minha expectativa para aquilo que eu posso cocriar, que é aquilo que eu posso realizar, que isso é mais, vamos dizer, exoconsciente. A Paula Val, ela pergunta, na sua opinião, quais seriam os documentos que acredita-se que os Estados Unidos vão liberar em abril de 2020, em junho de 25 de junho deste ano? Eu acho que eles fazem muito barulho para pouca coisa. Deve ser tipo um Blue Book, entende? Não vão soltar um monte de coisa como a NASA solta a todo momento, etc e tal. A gente volta à questão de colocar a nossa expectativa numa coisa que está fora, e aí quando isso acontece, a gente fica meio decepcionado, etc e tal, e estava na expectativa de que ia acontecer alguma coisa, não aconteceu, porque é sempre isso, vai ser dosado em conta-gotas, entende? Eles liberam lá, por exemplo, o FBI tem uma seção de UFOs, aí você entra nos documentos, tem tipo 500 páginas. Você vai achar 1, 2 páginas que prestam, né? Que tem realmente alguma coisa e soltam um monte de coisa. Então, esse movimento vai ser assim por um bom tempo. Eu, honestamente, não tenho muita expectativa sobre o que eles vão liberar no dia 25 de junho, porque a verdade é que não tenho expectativa de que vai mudar nada na minha vida. Provavelmente a fatura do meu cartão de crédito vai continuar chegando no dia 26, e o que eu preciso fazer realmente é um trabalho relevante para a sociedade onde eu estou inserido, para transformar. E é nesse sentido de cooperação que eu trabalho com os seres da nossa egrégora. Agora, Vanderlei, a última pergunta para encerrarmos a live. Já estamos aqui já estourados no tempo, né? Então, vamos fazer a última pergunta para o nosso convidado. É uma pergunta que ele exatamente um evento que houve com ele. A Nader, ela diz, sonhar com ET é um tipo de contato? Esta é uma forma de desenvolver a ecoconsciência, a exoconsciência? Olha, o mundo onírico, o mundo dos sonhos, ele precisa ser observado com muita cautela, tá? Então eu vou responder para você que sim e que não. Por quê? Enquanto nós sonhamos, nós estamos em desdobramento. Então o nosso corpo físico repousa, dorme, o nosso duplo etérico permanece no nosso corpo físico e fornece uma substância ectoplasmática que forma o tal cordão. Essa substância ectoplasmática continua, vamos dizer, ligando o nosso corpo astral ao corpo físico, mas aí o corpo astral vai embora, vai passear. Corpo astral, mental superior, aí estrutura de corpos. Nós vamos ter, inclusive, umas aulas aí nas próximas semanas no círculo sobre isso. Quando esse corpo astral sai, ele vai e transita pelo plano astral. Portanto, claro, nesse plano astral, ele pode entrar em contato com seres extraterrestres, seres de outras humanidades, porque nas dimensões astrais, o contato extraterrestre já acontece há alguns anos. Você tem, inclusive, relatos na obra psicográfica de Chico Xavier falando sobre reuniões que acontecem, né? Por exemplo, no livro Mensageiros, tem uma reunião que acontece por ocasião da Segunda Guerra Mundial, onde os seres dos outros planetas sistêmicos chegam aqui e falam, olha, é o seguinte, vocês têm que resolver essa treta da Segunda Guerra Mundial porque roupa suja se lava em casa. Ou seja, acontece essa reunião no plano astral. Tá bem? Qual que é a questão? A questão é que quando esse corpo astral retorna ao corpo físico, tá? Parte dos conhecimentos e das coisas que você assimila ali é filtrada para a sua consciência. Por isso que quando você acorda, o sonho ele é meio confuso e leva um tempo para que você consiga estabelecer uma certa linearidade, porque o tempo e espaço dessa dimensão astral é diferente do tempo e espaço daqui. E, ao mesmo tempo, quando você acorda,
esse sonho, essa memória, ela emerge e ela é revestida de símbolos de acordo com o seu background cultural, né? Quem explora isso muito é Joseph Campbell, no livro O Herói de Mil Faces, com casos do psicanalista Gustav Jung. Então o Jung, ele observa, e o Campbell, não é, que muitas vezes as pessoas estavam passando por verdadeiras iniciações espirituais nos sonhos, porque a vida moderna havia banido essa mística, essa transcendentalidade. Então, eu digo para você assim, tudo vai depender do contexto que você estiver. Por isso, quando eu trabalho com mentorias para exoconsciência, aí a gente tem que trabalhar caso a caso para entender o contexto da pessoa. Eu já atendi pessoas, por exemplo, que o contato com extraterrestres, o extraterrestre, ele era um signo sinal apenas no sonho, que representava o que era alheio, diferente, era o novo, era uma moça que estava passando de fases na vida dela e começando uma nova fase, então aparecia aquela coisa, aquele ser que era alheio à cultura dela e que dava medo nela, né? Dava medo para ela, então tinha todo um contexto simbólico que conversava assim com ela, era uma iniciação muito, muito profunda, uma transformação espiritual profunda, tinha interferência espiritual, mas o extraterrestre em si, ele era um símbolo, tá? Ele era um símbolo. Outra coisa é quando muitas vezes há um encontro no desdobramento noturno, e aí você percebe uma consequência desse encontro na sua vida física. Ou então uma informação é passada para você que você vai precisar, que você aplica, né? Tá buscando uma solução e isso aparece, percebe? Então aí existe essa diferença. Para fechar aqui o caso, porque sei que estou estourado, mas eu vou contar uma coisa, não foi exatamente em sonho, mas também acontece muito, a coisa da regressão. Isso é muito importante. Certa feita, estava voltando de uma palestra no interior de São Paulo, à noite, numa estrada que é a Bandeirantes, uma estrada larga, grande, muito boa, e eu escuto o general, na minha mente, dizendo, vai aparecer na estrada ali à frente uma saída para um canavial à direita e você precisa pegar isso. E eu falei assim, nem que a vaca tussa em grego, mas eu preciso que você faça isso. Fique atento ao GPS. Bom, tô andando na estrada, já começa a me cagar, obviamente. Porque eu olho pro GPS e surge a tal da estrada à direita. Eu falei, não vou entrar. Entrei, entrei. Tinha lá um canavial. Fui no canavial. Cheguei até um ponto, uma encruzilhada, né, do canavial, onde uma boa parte havia sido colhido por colheitadeira, então o terreno estava por pó. Realmente entrei com o carro ali, isso tudo distante de qualquer civilização, portanto não havia iluminação nenhuma. Desliguei o carro e saí do carro, né? Você pode estar se falando, Juliano, como você é corajoso. E eu falo, realmente sou, mas estava me cagando. Desliguei o carro, saí, era por estar tão distante de qualquer cidade, você via a mancha da Via Láctea, era uma coisa impressionante. Fiquei ali por uns instantes pensando assim, o que o senhor vai inventar agora? Né? Pensando comigo. Mas realmente eu estava com medo, né? Muito medo, muito cagaço violento. Fiquei, aguardei. Tenho a sensação de ter tido um lapso quando escuto um graveto quebrando alguns metros de mim, como se fosse um graveto, pá, estourando, como se um bicho grande tivesse pisado, alguma coisa. Aí, antes que me borrasse todo, entrei no carro e falei, general, chega dessa palhaçada, peguei o carro e fui embora. Mas aquilo ficou meio encucado em mim, assim. Que coisa mais sem sentido eu ouvia ele me mandando ir pro mato e aí não acontecia nada, porque na minha cabeça não tinha acontecido nada. Eu me caguei de medo, né? E aí, por ocasião de um fórum de ufologia em Porto Alegre,
Estava com a Margarete Áquila, eu falei, Margarete, quero fazer uma regressão, que eu estou desconfiado de um negócio aí. É isso aqui. Bom, Margarete foi, ela me colocou num estado hipnótico, e aí eu comecei a recuperar as memórias daquele dia, ouço a voz dele, saio para a estrada, vou até a encruzilhada, mas na encruzilhada, veja, linguagem meio onírica, né? Eu vejo na regressão o para-brisa do carro se desfazendo e o cosmos entrando dentro do carro, e eu sou transportado para uma sala oval com diversos seres de tipologias diferentes, onde me encontro com o general. O general está lá, vestido com uma roupa um pouco engraçada, ele parecia uma espécie de senador romano, e tinha lá um globo holográfico, trabalhos e coisas sendo coordenadas no mundo inteiro, né? Essa sala tinha uma curiosidade, porque tinha um chão de vidro e um teto de vidro que você via estrelas, então você percebia que parecia ser uma nave, uma base ou coisa do tipo. E ele abre a palma da mão e tem na palma da mão dele, vou pegar aqui, ó, olha, parece até coisa de Castelo Rá-Tim-Bum. Tinha na palma da mão dele um quadradinho, assim, de vidro. Era uma laminazinha de cristal bem fina, mas mais ou menos desse tamanho aqui. Um pouquinho menor até. E ele fala assim, olha, eu vou, isso aqui é uma coisa, fala que eu vou pôr em você para facilitar a nossa comunicação. Isso aqui vai facilitar mais. Ele vem com a mão desse jeito e pum, aqui assim na minha testa, bem aqui assim. E aquilo é como que absorvido pelo meu corpo. Instantes depois, eu me vejo novamente no lugar e o galho quebrando. Ou seja, toda aquela experiência astral parece ter acontecido enquanto eu estava me cagando de medo. Aí você fala, bom, você pode ter fantasiado, porque foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, puta viagem na maionese. Você fala assim, mano, essas coisas de ufologia não dá. Eu tô ficando doidão. Daí encontrei com a Mônica de Medeiros. Eu falei, não, mas é um chip, eu consigo ver, porque a Mônica vê chip em todo canto. Eu falei, consigo ver, tá aí. Mudou a aura da tua cabeça. Eu falei, ai, Mônica, pelo amor de Deus, mano, me dá um uísque com gelo, mas não me dá uma dessa. Bem assim. Me dá um uísque com gelo, Mônica, mas não me dá uma dessa. Não, mas é verdade. Aquela coisa da Mônica sendo Mônica, né? Tá bom. Naquela semana eu saí de Porto Alegre e fui para casa de uns amigos em São Leopoldo, para um ciclo de palestras de ufologia. E eu com essa história toda na cabeça, né? Me liga uma colega de Belo Horizonte chamada Elaine Pinheiro, lá da turma do Robson Pinheiro. Me liga Elaine, ela fala, Posati, eu tô ressabiada de falar com você, não sei o quê, mas eu preciso te falar. Porque eu tô aqui com o coração apertado. Eu falei, me diga, né? Olha, eu recebi uma mensagem, veio aqui um pessoal aí da tua egrégora, uns espíritos, eu acho que tinha um general no meio, e eu tenho uma mensagem para te falar. Mas olha, você me perdoa, porque eu tô começando nisso. Eu falei, não se preocupe, fale a mensagem, que aí depois a gente vê o que é que faz com ela. Ela foi, então, esse tal desse general apareceu aqui, ele tinha uma coisinha quadrada na mão dele, que parecia um cristalzinho, não sei o quê, e ele falou que ele vai colocar isso em você para melhorar a comunicação com você e tal, não sei o quê, não sei o que. Ela falou exatamente aquilo que eu havia acessado na regressão. E eu até brinco com ela até hoje, eu falei, Elaine, mas você é uma médium com delay, porque isso aí já aconteceu, nós estamos sabendo agora. Percebe? O que aconteceu? O que é fato especificamente? Percebe? Não se tinha nem ideia do que estava acontecendo. Mas qual que foi o desdobramento? O desdobramento disso é que, a partir dali, em toda reunião espiritual, reuniões exoconscientes do círculo, eu sentia essa pressão na têmpora, na forma de um cubo. Então, poderia-se dizer que é autoindução? Poderia-se dizer que é autoindução. É possível que seja autoindução. O ser humano consegue autoinduzir sensações de dor. Mas daí a uma médium que estava a 600
800, 900 quilômetros de distância de mim, me ligar com essa informação, você percebe? As coisas se permeiam, é um contato extraterrestre, é uma mensagem mediúnica, é um espírito, é um extraterrestre, o que é? É isso tudo junto, misturado. Então, a mesma coisa no sonho. Então, você vai precisar discernir os teus sonhos e, ao mesmo tempo, buscar confirmações. Porque quando acontece, acontece. E quando acontece, te coloca num caminho de realização, que é aquilo que o comandante Zayas diz, é um cósmico dinamismo no fazer. E isso é a marca, entende? De que o contato foi verdadeiro. O contato te leva para uma nova configuração de consciência. Isso, segundo até a doutora Gilda Moura, é um dos principais sinais de que realmente o contato foi efetivo. É o que você fez com ele e a partir dele. Desculpa, me excedi aí, Lauzide, mas vamos... Não, foi espetacular. Eu ainda teria umas 12 perguntas a ser feitas, né? Começando, inclusive, pelas tipologias, né? Das redes que você se encontrou, né? Dessa tecnologia né? Que é absorvida através da pele. Então, daria para a gente todinha. O Alexandre é que iria me puxar as orelhas o tempo todo. Mas está de parabéns, Juliano. Muito boa a palestra. Fechamos com chave de ouro mais uma edição do Fórum da UFPOI. Obrigado a você. Juliano, eu queria as suas considerações finais da sua palestra, né? Antes de encerrarmos. Bom, agradecer vocês, parabéns pelo trabalho, né, pela dedicação que vocês estão fazendo. Digo para vocês que, se vocês se interessaram por esse trabalho do General Ochoa, na primeira semana de agosto, nós vamos fazer online no Círculo um intensivo, vai ser uma maratona de 5 dias, com aulas baseadas no livro Mergulho no Hiperespaço, que é esse livro totalmente canalizado por ele. E esse intensivo, né, essa maratona, vai se chamar Maratona Contatos Extraterrestres na Transição Planetária. Então fiquem ligados, porque nós vamos aprofundar muito esses temas, dar muito mais detalhes desses contatos, para vocês que se interessam aí. Já fica aqui o meu convite e meu agradecimento a todos vocês aí da organização pelo convite. Fico honrado, né? Eu não sou lá bem um ufólogo, né? Mas fico sempre honrado de participar de eventos de ufologia. E você já está convidado para o próximo evento que nós fizemos aqui no Nordeste, né? Presencial, né? Foi muito bom a sua palestra. Já é a segunda que eu participo com você diretamente, fora as outras que eu vejo você na internet, né? Agora, também quero agradecer aqueles que deram superchat, né? Aqui no canal, ajuda no canal, deixe seu like, né? Compartilhe. Nós estaremos trazendo em agosto a 8ª edição do Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade do Piauí. Então, aguarde. Juliano, obrigado mais uma vez. Eu vou encerrar a nossa live de hoje com um videoclipe da nossa organização aqui em Recife. Fica aí na paz. Obrigado. Obrigado.